Senhor presidente, um banco público, ele existe e ele sobrevive com o dinheiro dos contribuintes brasileiros. E precisa que esse dinheiro do contribuinte brasileiro seja fiscalizado por todos os brasileiros de como ele é gasto. Então é importante sim quebrar o sigilo das operações do BNDES, para que a população saiba como está sendo gasto o dinheiro dela, para que a população tenha conhecimento e possa fiscalizar como é gasto o dinheiro dos seus impostos. Um banco público, ele tem um papel sim no país, de induzir o desenvolvimento do país. O senador Lindbergh, ele tem razão quando ele diz que é um empréstimo para empresas brasileiras, mas é um empréstimo para empresas brasileiras fazer projetos no exterior. Com tantas coisas no Brasil precisando de recursos públicos, eu não posso achar correto que o governo gaste o dinheiro do contribuinte brasileiro em projetos no exterior. Eu sou autor de um projeto nessa casa, do projeto 261 de 2015, que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. O presidente do BNDES, à época, Luciano Coutinho, teve aqui no Senado Federal, na CAI, numa audiência pública, onde ele disse que o BNDES concedeu 3 bilhões para projetos na Venezuela, outros 3 bilhões para projetos em Angola e 800 milhões para projeto em Cuba. Apenas nos anos de 2013 e 2014, apenas para esses 3 países, 6 bilhões e 800 milhões de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro. Num momento que poderia estar sendo gasto aqui no Brasil. Será que foi feito um porto em Cuba? Será que nós não precisamos de recurso para fazer um porto no Brasil? Metrô em Caracas, será que nós não precisamos de recurso para fazer metrô nas cidades brasileiras? A saúde e a educação precisando de recursos no Brasil? Então, eu acho que o correto seria aprovar esse projeto que proíbe o BNDES de financiar projetos no exterior. Agora, o mínimo, enquanto isso não for aprovado, o mínimo é se dar transparência total a essas operações do BNDES. Qual é o problema disso? Qual é o problema de se quebrar o sigilo e dar ao contribuinte brasileiro, ao cidadão brasileiro, o direito de ele saber como é gasto cada centavo do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos? Então eu penso que há muita coisa para se fazer aqui no Brasil, em infraestrutura, na saúde, na educação. E o BNDES, infelizmente, financia projetos no exterior que não deveria estar financiando e, pior, com sigilo dessas operações, sem o contribuinte brasileiro saber quanto exatamente é gasto em que projeto e sob que condições. Então, eu me somo aqui ao senador Lazier na defesa desse requerimento, para que seja votado esse projeto que quebra o sigilo das operações do BNDES para se dar transparência total a essas operações desse banco público brasileiro.